Ok, muy buenos días a todos. Vamos dar inicio a la clase de hoy, ¿cierto? Vamos a dar continuidad con el tema acerca de la interpretación de la gasometría, ¿cierto? Y de los disturbios hidroelectrolíticos. Nosotros vamos a ver ahorita una segunda parte acerca del tema, ¿cierto? Ah, en relación a la práctica a la gasometría. Bien, cosas que nunca es por demás hablarmos. Nunca es necesario, ¿no? Eh, Tem gente querendo entrar. Nunca es por demás nosotros, nunca sería por demás nosotros hablarmos acerca de la definición de ácidos y base, ¿ya? Dentro, por la definición de ácido y base, que ustedes ya saben, el aumento de base provoca un aumento de pH, que por sequência provoca uma alteração que se chama alcoolemia. O aumento de ácido provocado por el aumento de CO2 provoca uma diminuição del pH, ¿no ve? Y eso va a producir una acidemia, ¿cierto? Entonces, eso es interesante. Nosotros conocer acerca del ácido y de la base, ¿cierto? Siempre, siempre que tenga un aumento de base, nosotros vamos a esperar una respuesta compensatoria, ¿cierto? Y la respuesta compensatoria siempre va a ir en la misma dirección. Si aumenta, por ejemplo, la base, también va a aumentar los ácidos, ¿cierto? Si el inverso, igualmente, ¿no? Se baja la base, también va a disminuir los ácidos, ¿cierto? Es una respuesta compensatoria esperada, ¿cierto? Pero dentro de la respuesta compensatoria esperada, nosotros tenemos que tomar en consideración algunos parámetros. El primer parámetro que nosotros debemos esperar, ¿ya? Acerca de las respuestas compensatorias, eso existen reglas, ¿no ve? Existen algunas reglas. La primera regla es de que
la respuesta, ¿ya? Siempre que hay una alteración del pH, por ejemplo, un aumento del pH provocado por la base, nosotros vamos a tener una respuesta compensatoria para equilibrar el pH. Equilibrar no significa normalizar. Então, se temos um aumento de base, vamos ter um aumento de ácido. Agora, por definição, um aumento de base provoca... que provoca um aumento de base? Um aumento de base vai provocar uma alcalose do tipo metabólica, certo? E um aumento de ácido que produz? Um aumento de ácido vai produzir uma acidose, certo? Porque está aumentando o ácido. Acidoses do tipo respiratória. Então, sempre para uma alcalose metabólica vai existir uma acidose respiratória. Ok? Sempre para uma alcalose metabólica existe uma acidose respiratória. Se é o inverso, se temos o processo inverso, também vamos ter um processo inverso, certo? E qual seria este processo inverso? Vamos ter, se temos uma diminuição da base, vamos provocar uma acidose do tipo metabólica, certo? Se temos uma resposta compensatória esperada, a diminuição de los ácidos vai provocar uma alcalose respiratória, certo? Uma está tentando compensar a outra, claro. Agora temos que identificar, não, qual seria a causa primária e qual seria a causa compensatória. Isso solamente vamos identificar quando observamos os níveis de pH. Tá bem? Se o pH, em este caso, temos um pH de, por exemplo, 7,36, é um pH alto. Não seria uma alcalose do tipo respiratória. Seria a causa primária. A causa secundária seria a acidose. Agora, se temos, perdão, 36 não, seria colocar aqui 56, já? 56. Se estamos com 7,56, já temos um aumento de pH, não? Um aumento de pH, já temos uma alcalose respiratória. Causa primária seria o aumento de base. Né? E se é ao reverso, menor a 7,35, vamos pôr 33 acá, essa seria o inverso. A causa primária seria uma acidose e a causa secundária uma alcalose respiratória. Lo que decía a ustedes, este mecanismo de compensación, ¿ya? El mecanismo compensatorio, la respuesta compensatoria, ¿ya? La respuesta compensatoria no significa la normalización del pH. ¿Ok? Esta seria a segunda regra. Certo? Então, esta resposta, por mais que exista uma resposta compensatória em los mesmos sentidos, não significa que não vai ter uma normalização do pH. Certo? E é por isso que nós vamos estudar
la respuesta compensatória esperada. ¿Ok? Por ejemplo, para uma acidose do tipo metabólica, nós esperamos que esta acidose metabólica, nós encontramos valores adequados para o PCO2. Então, temos o CO2, ¿ya? El CO2 esperado es igual la multiplicación de 1,5, ya multiplicado por el bicarbonato, más 8. Y el resultado va a ser aproximadamente ya igual más o menos 2, ¿cierto? Más o menos 2. Vamos a poner acá en un espacio. Doutor, doutor, me escucha? Por ejemplo, si tenemos Doutor, un pH de 7,2, doutor, voltou? Oi. doutor. Oi, fala. É, hoje a gente ainda vai fazer o restante das apresentações. Vamos sim, não se preocupe. Ah, tá. Eu achei que era do tema a pergunta que você ia fazer. É porque eu pensei que você tinha esquecido. Não, eu nunca esqueço nada, não, tranquilo. Tá bom. Só interrompe no final, tá, pessoal? Sempre eu peço, só no finalzinho, por favor. Vamos seguir aqui. Yeah, vamos escrever outra vez aqui. Ver se tem espaço aqui. Escrevemos outra vez. Sempre que há uma resposta, ya, nosotros vamos a esperar siempre una respuesta compensatoria esperada, ¿cierto?
Siempre nosotros vamos a esperar una respuesta compensatoria esperada. Para eso nosotros vamos a hacer algunos pronósticos, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de una acidosis metabólica, nosotros vamos a esperar un nivel adecuado, ¿ya? Vamos a esperar un nivel adequado de PCO2, ¿ok? Resposta compensatória esperada, nível de PCO2. De acordo à literatura, ¿ya? De acordo à literatura, a cada quantidade de PCO2 que se eleva, esperamos uma diminuição do bicarbonato. A cada aumento de bicarbonato, esperamos também um aumento de PCO2, certo? Para isso, nós temos que calcular, certo? Por exemplo, em uma acidose do tipo metabólica, nós esperamos, ¿ya? Para isso, nós temos que calcular, ¿ya? Um PCO2 esperado, ponemos em la fórmula, certo? Multiplicamos 1,5 por el bicarbonato, sumamos mais 8. E há uma tolerância deste resultado de mais ou menos 2, certo? Há um resultado, vai ter um resultado, e há uma tolerância de mais ou menos 2 neste resultado, em relação ao PCO2, certo? Vamos fazer um exemplo. Se temos um pH de 7,15, uma PCO2 de 32, e temos um bicarbonato em 10, vamos buscar a resposta, não? O pH está baixo, está em uma acidemia. Então, logo seria uma acidose, certo? Seria uma acidose. Encontramos acá um PCO2 de 32. Significa que ele está baixo. Ácido baixo que provoca uma alcoolemia. Já descartamos. Já não é uma acidose respiratória. O bicarbonato está em 10. Isso significa que quando temos um bicarbonato em los níveis baixos, encontramos uma acidemia. Certo? Então, se eu tenho acá acidemia, a acidemia presente em el pH é de total responsabilidade del bicarbonato. Isso significa que o bicarbonato é base, compensação através de los iones, certo? Está baixo. Uma vez que está baixo, já identificamos uma acidose do tipo metabólica. Dentro de uma acidose metabólica, teremos que buscar se a resposta compensatória é dentro de los valores esperados. E como hacemos isso? Através dessa fórmula. O PCO2 esperado é igual a 1,5 multiplicado por la quantidade de bicarbonato e se suma mais 8. E o resultado seria um valor que vamos tolerar mais ou menos 2. Certo? Agora vamos aplicar a fórmula. E em branco. Como está o bicarbonato? Está em 10. Qual seria a fórmula? Seria 1,5 multiplicado por 10, certo? E se suma mais 8.
El resultado tenemos 10 más 5, un total de 15. Más 8, tenemos un total de 23. Toleramos más o menos 2. ¿Cuál sería la tolerancia de más o menos 2? Sería entre 21 hasta 25, ¿cierto? Entre 21 hasta 25 de PCO2. Entonces, el PCO2 debería estar entre 21 y 25, ¿cierto? Ese es el resultado del PCO2. ¿Y cómo está el PCO2 acá? ¿Cuál sería el resultado del PCO2? Tenemos en 32. O sea, de 23 para 32 es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Qué está passando? Vocês já se perguntaram o que está passando? O que passa pela cabeça dela? Ou seja, o que está acontecendo? O que está passando nos pulmões que isso está aumentado? Está aumentado em 9 miligramos de mercúrio. Então, existe um aumento de 9 miligramos de mercúrio. Por que isso está passando? Vocês já pensaram? Não está acontecendo um mecanismo compensatório. O que não está acontecendo é esto acá. Não está seguindo esta regra, não está seguindo esta lei do mecanismo compensatório. Ou seja, em la qual quando se barra a base, se barra os ácidos. E o que está sucedendo? Está sucedendo que temos um ácido barro e temos uma base também que está barra. Certo? Qual seria o resultado de tudo isso? Claro, já descobrimos, temos uma acidose metabólica, pero además de uma acidose metabólica, essa acidose metabólica, nós podemos dizer que é uma acidose em la qual que não está compensada. Ou seja, já ponemos aquela resposta abaixo, ponemos outro nome, não? Acidose metabólica não compensada. Acidose metabólica não compensada. Pero nos está restando outros 9 miligramos de mercúrio de PCO2. Isso significa que está havendo um aumento. Quanto seria o esperado para os níveis de bicarbonato? Dentro dos níveis de bicarbonato temos 10. Para 10 de bicarbonato, quantos deveria ter de PCO2? Deveria ter um total de 23. ¿Estamos chegando com esse total de 23? Não. Nos está sobrando 9 equivalente. Então, significa que temos outro transtorno agregado. Además de ser uma acidose metabólica não compensada porque se está sobrando, temos outro problema. Está 9 miligramos de mercúrio aumentado de PCO2. Quando o PCO2 aumenta, como se chama o distúrbio? Se chama uma alcoolemia respiratória. Certo? Então, esta análise de caso, esse resultado de gasometria, esse paciente nos tem uma acidose metabólica não compensada, mista, certo? De uma alcalose respiratória e uma mista, ou uma metabólica, certo? Uma acidose metabólica não compensada mista, tanto metabólica quanto respiratória. Complicou, né? Está mais difícil, não é agora? Vamos fazer outro caso.
Esses são os casos, somente utilizamos essa fórmula em acidose metabólica. Vamos fazer outro caso. Temos um paciente que tem, por exemplo, 7,04, certo? Temos um PCO2 de... A ver... Aí. De 30. E temos um bicarbonato em 7. Qual seria o resultado? Isso está bajo, isso está bajo, isso está bajo. Luego temos uma acidose metabólica. Certo? Perfeito. Agora vamos ver se está compensado, se o PCO2 é dentro dos parâmetros normais ou não. Como vamos fazer o cálculo? Multiplicamos, não? 1,5 se suma, multiplica, não? Se multiplica por 7, certo? E se suma com 8. Vamos calcular. Temos 1,5 multiplicado por 7. Temos 10,5 mais 8. Temos um total de 18,5. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu atender o telefone aqui. Oi. Não sei, vê o câmbio aí. Vê o câmbio, quanto é que tá? Ah, faz aí um 26, 27. Tá. Me liga mais não, tô na aula. Falou, tchau. Vamos voltar, vamos voltar. Deixa eu ver se tem mensagenzinha aqui. Gustavo falou que tava mudo, não tá mudo. Já voltou, né? Ok. Beleza. Que coisa vocês têm que mandar mensagem, que eu fico mais aqui no WhatsApp, eu vejo notificação, porque pelo slide aqui eu não consigo ver. Eu tô dando aula e não consigo ver, tá bom? Já? Já? Cerveja? Já, vamos seguir. Seguimos. Voltamos. Hablávamos que teníamos um total de 18,5, certo? Então, o total de PCO2 esperado seria um total de 18,5. E temos um total de 30. Ou seja, está muito por arriba de lo que é o valor esperado. Há uma explicação para isso, por si acaso. Já sabemos o resultado. O resultado vai ser uma acidose metabólica não compensada, certo? Mista. Porque está sobrando. Já não necessito nem saber quanto está sobrando. Pero está sobrando. Quando está sobrando a quantidade de PCO2, significa que o pulmão não está liberando os ácidos, certo? Não está liberando o quê? H2. Não está liberando CO2. O pulmão, por algum motivo, está retendo lo que é os gases. Há alguma explicação para isso? Seguramente é um paciente que tem algum distúrbio, como por exemplo uma DPOC, uma doença pulmonar, ou uma EPOC, não, em espanhol, enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. Aí dentro da enfermidade obstrutiva crônica há um montão de enfermidades acerca
de que podem provocar, geralmente são pacientes fumadores, fumantes, ativos, já? Tá olhando para mim, né? Brocha, sabia que brocha? Meu irmão tá me olhando aqui, ele fuma, eu falando para ele, brocha também, né? E fumantes. Então, geralmente são fumantes ativos, geralmente tem algum tipo de fibrose pulmonar, certo? E, además de isso, seguramente os alvéolos podem estar colapsados, colabados, né? E, seguramente, esse seria um dos problemas por la retenção de los gases, ¿ya? Como el CO2. Então, ele está retendo, por algum motivo, ele está retendo aí o que é a concentração de CO2. ¿Está bem? Isso seguramente é um paciente bem complicado, esse é um paciente que sempre vai estar redematizado. Claro, vamos entrar depois na parte clínica, não de uma acidose metabólica, vocês inclusive já revisaram. ¿Ya? Pero aí está a forma. A fórmula que utilizamos, não? A fórmula que utilizamos é um DPCO2 esperado, donde o resultado é a suma desses valores, já, multiplicado, não, por el bicarbonato, mais 8. O resultado de isso se tolera mais ou menos 12. Ok? Há uma tolerância de mais ou menos 12. Não é tão rígido, certo? Agora, quando temos um outro caso de uma alcalose, quando temos casos de uma alcalose metabólica, certo? A fórmula del PCO2 esperado, a fórmula vai cambiar um pouquinho, ¿ya? Será o bicarbonato mais 15. Esse seria o PCO2 esperado, certo? Esse seria o PCO2 esperado. Então, quando temos um resultado de uma alcalose metabólica, vocês recordam, tenho um resultado, vocês fizeram uma resolução de uma gasometria, tenho o resultado de uma alcalose metabólica, calculem o PCO2 esperado. E qual seria a forma? Bicarbonato mais 15. Ok? Bicarbonato mais 15. Não, doido, eu tenho que sacar. Não, tem conta aqui. Vem. Certo? Então, isso seria uma alcalose metabólica. Para alcalose metabólica, utilizamos o PCO2 esperado como o resultado da forma bicarbonato mais 15. Em este caso, não há tolerância. ¿Ya? Não há tolerância. Não há tolerância. Por exemplo, se o bicarbonato é 10 e tenho mais 15, o resultado é 25. Se o sim é 25, não tem essa de 23 e 27, não. É 25 e listo. Não há tolerância. Listo? Não há nenhuma tolerância. Agora, quando temos um caso de uma acidose, vamos falar de los transtornos respiratórios agora. Uma acidose respiratória, o que nós vamos esperar é o seguinte. Vamos esperar que durante um processo agudo, ¿ya? El bicarbonato, durante a fase aguda, ou um processo agudo, um transtorno agudo recente, se aumente, ¿ya? Aumente 1 mEq de bicarbonato por cada 10 miligramos de mercúrio
de PCO2. Certo? Saquem print. Todas as vezes que quedar assim na pantalla escura, essas informações se borram quando eu saco acá. Então, aproveite e saque em print. Toda acidose respiratória, em la fase aguda, vai aumentar 1 miliequivalente de bicarbonato por cada 10 de CO2. Certo? Ok? Então, se temos, por exemplo, 60 de CO2, vai ter que aumentar 6 de bicarbonato. Facilito, não é? Agora, quando temos uma acidose respiratória crônica, vai cambiar um pouquinho, já? Por cada 10, já? Vamos poner aqui, por cada 10 miligramas de mercúrio de CO2, vai aumentar entre 3,5 hasta 4 de max de bicarbonato. Certo? Isso é na fase aguda de uma acidose respiratória. Certo? Claro, estamos na clônica. A crônica é de 10, a cada 10 de CO2 se aumenta 3,5 hasta 4 de bicarbonato. Em la aguda, aumenta 1. 1 para 10, ¿ya? E a crônica aumenta entre 3,5 hasta 4 por cada 10 de CO2. ¿Ya? Aí temos bicarbonato por CO2. Certo? Em la fase aguda de uma acidose respiratória, 1 mEq de bicarbonato para cada 10 de CO2 que se aumenta. Em la crônica, de 3,5 a 4 de bicarbonato para cada 10 de CO2. Ok? Assim é. Agora, é uma alcalose do tipo respiratória. Acá não é fórmula, certo? Não é fórmula. Solamente são expectativas, são proporções. Novamente dividimos em aguda e crônica. E na fase aguda, vai ocorrer o processo inverso, pero não com os mesmos valores. ¿Por quê? Porque o riñón é lento, é lento. ¿Ya? E na fase aguda vai cair, ¿ya? Entre 2 mEq, certo? De bicarbonato para cada 10 de PCO2. ¿Ya? Também vai haver uma redução. Em outro caso, é um aumento, não? Acaba a haver uma redução. E na fase crônica, e na parte crônica, vai haver também uma caída, certo? De 5 mEq por litro de bicarbonato para cada 10 de CO2. Certo? Então, isso seria em la alcalose respiratória. Acá não existe fórmula. Tá bem? Não existe fórmula. Solamente é uma proporção. Ok? Saquem print. Espero que saquem print.
Ok. Vamos a hacer otro caso. Tenemos, por ejemplo, acá 7.1. Tenemos 32 de CO2. Y, por supuesto, tenemos 10. Tenemos una acidemia, ¿cierto? Tenemos una acidemia acá. El CO2 va a estar ahí también disminuido, ¿cierto? Y tenemos el bicarbonato, la base, disminuida, ¿cierto? Tenemos entonces una acidosis metabólica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer si temos uma acidose metabólica, teremos uma fórmula, não? Que seria el PCO2 esperado. Dentro de PCO2 esperado, a fórmula seria 1,5, certo? Multiplicado por el bicarbonato. Temos então um total de 10 más 5, 15, ¿no ve? Más 8, un total de 23. Estamos em 32. Se estamos em 32, está sobrando, não? Está sobrando. Se está sobrando, significa que é uma acidose metabólica não compensada, certo? E por algum motivo está sobrando. Como está sobrando, isso está provocando um problema respiratório, a nível respiratório, certo? E como é um problema respiratório, descobrimos que também é uma acidose respiratória. Então, temos uma acidose metabólica não compensada, concomitante, não? Com uma, seria mista, não? Mista, concomitante com uma acidose também respiratória. Então, seria uma acidose metabólica não compensada mista, certo? ¿Se entiende o no se entiende? Sim, doutor. La cosa es poner en la fórmula. ¿Está bien? O sea, eso es practicar. Isso é praticar. É igual ao que decía anteriormente, ¿no? Ustedes podem cortejar toda a noite, pero al final cada um vai dormir em sua casa. Se não está todos os dias aí praticando, exercitando, não vai funcionar, tá bom? Tem que praticar. Oi, pode falar. Ya, el amigo acá hace una pregunta de cuándo la acidosis, por exemplo, em uma acidose metabólica, quando ela está compensada, ela pode ser mista? Não. Ela vai estar compensada. Vamos fazer um exemplo? Vamos modificar esse caso? Vamos cambiar solamente um número. Vamos cambiar acá o número del CO2, que vai ser o CO2 esperado, não? Então vamos. A fórmula continua, o resultado está aí. Vamos solamente cambiar uma cosita acá. Aí vamos cambiar, vai poner um outro color. Agora cambiamos, né? Quando uma acidose metabólica está dentro dos valores esperados, por exemplo, quando o CO2 está, por exemplo, em 25. Supongamos que ele está em 25. 25 ele sigue baixo, não? Vocês incluso podem pensar, pero vai provocar está em uma alcoolemia. Será que está realmente em uma alcoolemia? Está em uma alcoolemia ou é o PCO2 esperado para esta quantidade de bicarbonato?
Por eso no es solamente mirar las flechas, no mirar si está en acidemia o alcoolemia. Tienen que mirar si es el resultado esperado, si son los valores esperados. Por ejemplo, para esta cantidad de bicarbonato, 25 sería el correcto de tener. Entonces aplicamos las fórmulas del PCO2 esperado, ¿cierto? Aplicamos la fórmula y la fórmula nos dice que 1,5, ¿no? Que es la constancia, multiplicado por 10, que es el bicarbonato, sumado más 8, tenemos un resultado de 23. Se tolera más o menos 2 y nosotros vamos a tener simplesmente un resultado de entre 21 hasta 25. ¿Cómo está el PCO2? Está en 25. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Sería una acidosis metabólica do tipo compensada. ¿Hay algún otro trastorno además de eso? No hay ningún otro trastorno. Entonces sería, no tiene más nada asociado. Sería una acidosis, ¿cierto? Una acidosis metabólica compensada. Listo. Nada más. ¿Certo? ¿Por quê? Porque está dentro de los valores normal. Isso para os casos de acidose metabólica, certo? Ponemos a fórmula e temos que verificar se está dentro do esperado. Vamos ver se há outro espaço. Ponemos acá, por exemplo, 7,34. Ponemos acá 33 e vamos poner acá 12. Certo? Temos uma acidemia. Puxa, aí temos uma leve alcoolemia, ¿no? Está de 35, está 33, ya, una leve alcoolemia, ya, pero no importa, se é leve ou se não é. Para valores, claro, isso durante a prática médica, vocês vão tolerar, claro. Isso é um paciente, né, que está aí normal, somente ha havido uma barra de bicarbonato, com bicarbonato nós conseguimos fazer a reposição de bicarbonato, ¿no? Certo? Com muito cuidado, claro. Se tolera, claro, se pode tolerar, pero para fórmulas matemáticas, para resolução de perguntas, de questões, para diagnóstico, nós não toleramos. Ah, está em 34, imediato inferior. Não importa. Igual aquele pH. Ah, não, 7,34. Para nós está normal. Imediato. Pode ser que alguma interferência da máquina, alguma coisa. Para fins de questão de resolução de exames ou para aplicação do diagnóstico, não interessa. Já? Acá temos uma acidemia, certo? Uma alcoolemia e temos a base está baja, temos a produção de uma acidemia, certo? Resposta, quem está provocando causa primária? Base. Então, uma resposta, um transtorno metabólico. A resposta seria uma acidose metabólica, certo? Calculamos. Qual seria o PCO2 esperado para um total de 12? 1,5 multiplicado por 12 e se suma mais 8. Temos 12 com 6, já 18, não é? Mais 8 que se suma, temos um total de 26. 26 poderíamos dar entre 24 hasta 28. A como está o PCO2? Está em 33. Ou seja, está sobrando. Luego tinha uma acidose metabólica não compensada, mista. ¿Ya? ¿Por quê? Porque seguramente esse paciente tem algum problema respiratório que está provocando a retenção del CO2. Não está eliminando. Ele deveria eliminar CO2 para compensar. ¿Ya? Pero, doutor, a resposta compensatória sempre não acompanha a outra? Sim, a resposta compensatória é sincrônica. Se uma barra, a outra barra. Se uma vai subir, a outra também vai subir. Ok? Certo? Muito bem. Dúvidas, perguntas?
Oi, oi. Pode falar. Sim, sim. Não, exatamente. Vou reformular, porque aqui está os dois grupos, né? La amiga acá es Larissa, nos dice lo siguiente. Pero doctor me hace confundir la cabeza porque yo, supuestamente, ¿no? Él está mirando el pH y él se entiende que la base, él ha entendido que la base va a provocar, quando há um aumento de base, vai provocar uma alcalose metabólica. Perfeito. Quando existe um aumento de ácido, vai provocar uma acidose respiratória. Perfeito. Agora vamos a um outro caso, para que me entenda. Esto es para romper la cabeza. El pH está en 7,38. El CO2 está en 60. Y el bicarbonato está en 30. E aí, que temos? Qual a resposta? Qual seria a resposta? El pH está normal? Ou seja, el pH está normal. ¿Cierto? El pH está normal. Pero, e qual seria o resultado? Gasometria, gaso, normal. Manda o paciente para casa? Certo? Ou tá errado? O que vocês fariam? Tá errado, doutor, não tá compensado. Me diz que o PCO2 não está certo, pero o bicarbonato está certo? Outro fala que está errado. Outro me disse que está mal. Ambos estão mal, ambos estão mal, doutor. Ambos estão mal. Sim, doutor. Sim. Então, o que quero que vocês é que não tome como referência o pH. Ou seja, a primeira vez que eu expliquei a vocês, eu disse, não, mira o pH, mira o pH. Pero é só para fazer vocês acreditar que será fácil. Tá bom? Doutor. Oi, vou explicar. Oi, pode falar. Uma pergunta. Então, a regra básica seria observar o pH para determinar se é uma acidose ou uma alcalose, né? Esse é um ponto, claro. A partir daí, o próximo passo seria observar o bicarbonato para determinar se é metabólica ou respiratória, a partir dos níveis esperados. Nos disse o amigo aqui. E fazer uma comparação com a PCO2 para confirmar o critério, né? Se é metabólica ou respiratória, não é isso? Sim. É só para ver se eu entendi a lógica. Doutor, eu só não soube diferenciar metabólico com respiratório. Ainda não conseguiu? Eu vou explicar agora. Uno me disse que não ha conseguido diferenciar o que é metabólico e o que é respiratório. Explicamos outra vez. O outro amigo nos disse que temos que observamos o pH, depois observamos o que é ácido e o que é base. Correto. Pero temos que ter cuidado nessa parte. ¿Ya? Ustedes não têm que mirar o pH e já poner a resposta. Por exemplo, por isso é interessante ustedes conhecer a diferença de los términos entre acidemia. A acidemia é diferente de acidose. Ok? Agora, uma acidose provoca uma acidemia? Sim. Pero uma acidemia provoca uma acidose? Não. Explico. Vocês têm que aprender o conceito de base. Rafael, conceito de base. O que é base? Base, vamos trocar a palavrinha por bicarbonato. O aumento de base ou de bicarbonato, que é o mesmo, se eu hablo base, eu hablo bicarbonato, é a mesma coisa. O aumento de base provoca, por si solo, solamente o aumento de base, o pH está normal e os ácidos estão normal. ¿Está bien?
Vamos fazer um exemplo, vamos pôr na prática. pH normal, 7.35. PCO2, como está o PCO2? Normal, 35. Aumento de bicarbonato, vamos pôr 30. Qual seria o resultado? Isso está normal. Está normal. PCO2 está normal. Certo? Está normal. O bicarbonato está em 30. Quais seriam os valores de referência? Entre 22 hasta 26. Está com 4 MECs superior. Está normal? Isso está normal? Não, não está normal. Que produz um aumento de base? Um aumento de base, isso eu explicava, um aumento de base, um aumento de bicarbonato, por si solo, provoca uma alcalose metabólica. Por si solo provoca uma alcalose metabólica. ¿Dónde hace la retención y la liberación de bicarbonato? En los riñones. Por sí solo. Entonces, yo tengo un pH normal, un CO2 normal, y un leve aumento de bicarbonato, ¿cuál sería la respuesta? ¿La gasometría está normal? No, la gasometría está alterada. Hay una alteración. Ahora, los disturbios ácido-base pode ter um distúrbio, 2 distúrbios, hasta 3 distúrbios. Nós ligamos hasta aqui, ó, 2 distúrbios. E na próxima semana vamos ver com 3 distúrbios. Vocês estavam pensando que era fácil, né? Molezinha, facinho. Não, não é tão fácil assim, pessoal. Errou, o paciente vai morrer. Ok? Então, se temos pH normal, PCO2 normal, bicarbonato levemente alterado. O que eu falei agora? Que um aumento de base provoca por si solo uma alcalose metabólica. Certo? Ela baixa é ao contrário, doutor. Acidose. Aham, exatamente. Me disse ele, amigo, se ela está baixa, é ao contrário? Perfeito. Se estamos falando de base, vai ser uma acidose que? Metabólica ou respiratória? Onde está o bicarbonato? Metabólica, não. Exato, metabólica, porque o bicarbonato está dentro de los riñones. Então seria uma acidose metabólica. Certo? Seria uma acidose metabólica. Aprendam uma. Lá que eu sempre aprendi. Se a base está aumentada, decora. Base aumentada, alcalose. Listo. Se está diferente, acidose. Já? Oi. Se está baixa, ela é o quê? Acidose. Se está alta, é uma alcalose, é isso? Bora lá. Tinha 2 pessoas falando aqui. Vamos lá, um por um. Primeira pergunta. Se a base estiver baixa, significa que vai produzir uma acidose. Base elevada. Escrevam isso no papelzinho, pessoal. Base elevada. Alcalose. Por si só. Alcalose. As duas metabólicas. Doutor. Certo? Oi, pode falar. Isso daí está com menção à escala do pH, de 0 a 14, né? Então, no caso, a gente tá falando sobre o sangue, que é de 7,35 a 7,45. Então, abaixo de 7,35, no caso, seria uma acidose, e acima disso, uma alcalose? Exatamente. Ah, entendi. Deixa eu... Cadê? Qual é o grupo que ontem eu mandei uma imagem do pH? Por favor, manda para mim que eu vou pegar aqui e vou mostrar. Cadê? Não, eu vou entrar na internet. pH escala. Vocês não passaram química, hein? Deixa eu abrir de novo aqui. pH escala. Escala. Essa aqui, ó. Vamos ver se ela abre aqui. Bora lá, vamos abrir.
essa aqui. Mecanismo compensatório. Química básica. Temos na escala de pH de 0 hasta 14. Temos ácido e temos base, certo? Deixa eu ver se eu consigo mudar isso. Deixa eu fechar esse, abrir esse outro. Ok. Aí temos uma escala del pH. Sempre há um equilíbrio, uma sinergia. Prestem atenção. Quando o pH é neutro, temos um equilíbrio entre pH e hidroxila, certo? Temos um equilíbrio entre ácido e base. É neutro. 7,35, 7,45. Yeah? Claro, elevado a um imediato superior, mais para a base. O corpo depende de base, de bicarbonato. Yeah? Por exemplo, se tenho um pH extremo, de 10, de pH, quanto eu tenho de hidroxila? Quanto eu vou ter de hidroxila? Se eu tenho um aumento de base, tenho 10 de base, quanto deveria ter de ácido? Oi? 10? 4? Olha aqui, ó. Ou olha para cima, ou conta até chegar a 14. Ok? Você entende? Ha mirado que a tabla é uma para a direita e outra da esquerda para a direita? É inverso? Então, se eu tenho 10, não? Isso seria o esperado. 10 de pH, tenho que ter um equilíbrio entre ácido e base. Agora, quem hace o equilíbrio? Quem hace o equilíbrio? Há um equilíbrio entre base e ácido. ¿Ya? La base e o ácido, quando existe algum transtorno entre ácido e base, o transtorno que vai causar é uma alteração del pH. E não o inverso. Não é o pH que vai alterar a base e os ácidos. Não pensem assim. Por isso eu digo a vocês, mirem, observem o pH. Observa o pH. Não ponga diagnóstico. Se eu miro o pH, não, gasometria normal. Mando o paciente para casa. Morreu. Já? Observem o pH. Está normal? Perfeito, está normal. O CO2 está normal? Está normal. Pero há um aumento de base. O aumento de base, vocês escreveram em seus cadernos, um aumento de base provoca, por si solo, uma alcoolemia, certo? Pero uma alcoolemia generada por uma alcalose. Onde está o problema? Onde está o aumento? Em el riñón. Luego seria metabólico. Qual o resultado? Tenho uma alcalose metabólica. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro aqui. Tenho um pH normal, outra vez. Yeah. pH normal. O CO2 vai estar em 50 e o bicarbonato vai estar em 25. pH, como está o pH? E observo, está normal? Normal. Como está o CO2? Está aumentado. Agora eu pergunto a vocês anotaram em seu caderno. Um aumento de ácido, o que provoca um aumento de ácido? Quando o ácido aumenta, o que acontece? Aumentou o ácido? Bora, resposta. Acidose, doutor. Acidose. A acidose seria um efeito secundário, provoca uma acidemia. Nome técnico primeiro, acidemia. Pero essa acidemia está... Agora vamos... Depois, voltando aqui. Está normal? CO2 tem uma acidemia, certo? O bicarbonato está normal. Algo está mal. Por si solo, um aumento, uma acidemia del CO2 provoca uma acidose, certo?
Que tipo de acidose? Onde está o problema? Onde está aumentado? Respiratória, doutor. Seria. Exatamente. El CO2 está aumentado. Então, onde tem CO2? Em los pulmones. Quem maneja? Los pulmones. Sistema respiratório. Então, seria uma acidose respiratória. Qual seria o resultado acabar? Esse paciente tem uma acidose respiratória. Pero não ha tenido tampoco nenhuma alteração, doutor, del pH, claro. Por quê? Porque o bicarbonato seguramente está compensando, certo? Está compensando. E, todavia, seguramente, isto é, todavia, um quadro agudo. Agudo. Está pensando. Não ha tenido tempo, não há resposta suficiente de lo que é el bicarbonato. Já? Oi, pode falar. Exatamente. Tarda, por isso que ele está em 25 ainda. Quando ele, para ele tentar compensar, quando ele compensar, pergunta é, me pergunta a amiga, pero el riñón, me disse, não, amiga, que el riñón não tarda para compensar? Sim, tarda para compensar. E por que está em 25? Qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Qual seria a explicação por que está em 25? Essas perguntas do exame. Por que está em 25? Por que todavia está em 25? Porque todavia não é pessoa a funcionar, não? Porque é lento, é lerdo, não é? Agora, a segunda pergunta. Quando existir um mecanismo de compensação, com o passar das horas, dos dias, quando existir um mecanismo de compensação, o bicarbonato vai subir ou vai baixar? Vai subir, doutor? Creio que mantém, doutor. Tem que subir para compensar a acidose? Já nos disse a amiga, aí metade na lei de la compensação. Está bem, lei de la compensação. Não sei se existe isso, não creio que existe. Mas está bem, nos disse que por la lei, não, por las respostas compensatórias, las reglas de las respostas compensatórias, nos disse quando um ácido, em caso dele ácido está aumentado, está em 50, aumenta, luego a base tem que aumentar. Então, a resposta seria, depois de umas horas, o bicarbonato tem que aumentar, sair de 25 e isso a não sei onde. Está bem? Ou seja, sí ou sí tem que subir. Está normal, pero sí ou sí tem que subir. Já, agora vamos fazer outro, a ver se há aí. Outro. Tem tempo ainda? Doutor, solo, ¿y cómo saber si es aguda o crónica? ¿Es por el tiempo de la compensación? Claro. Desliga o microfone, pessoal. É isso. Nos pergunta ele, amigo, como eu vou saber se é aguda ou crônica? Le cuento que hasta ahora estoy preparando su cerebro para decir que existe no solamente aguda, eso nosotros vamos a ver la otra semana, tranquila. Existe aguda, existe crônica compensada, existe crônica agudizada. Já? Existe aguda, crônica compensada e crônica agudizada. Ou seja, uma crônica, que é uma coisa antiga, que estava resuelto, pero está empezando a empeorar. Se está empezando a piorar, se vocês não entubam seu paciente, seguramente o paciente vai morrer de parada cardíaca. Claro. Isso nós vamos descobrir, já, com o que é o base excess e o buffer base. Já? Em outra semana. Há umas fórmulas matemáticas que vamos aprender na outra semana para calcular e verificar se isso é agudo ou se é crônico. Claro, ahorita vocês podem identificar
Se eu tenho, por exemplo, acá, uma resposta, e acá abaixo eu tenho, por exemplo, o base excess, e não disse que, por exemplo, é 0, ou é, por exemplo, menos 3, eu digo que é aguda. Se está maior que 3 de base, já? Eu explicava ayer acerca de la base excess. Se tem maior do que 3, isso significa que é crônica. Crônica porque há um excesso de base e esse excesso de base nos indica que o riñón já está compensando. Tá bem? Claro, agora quando os valores são maiores, já vamos dizer depois, claro, vou ensinar a vocês. Vamos dizer que é uma crônica compensada. Tá bem? Aí depois vamos mirar também acerca de lo que é uma crônica agudizada. Uma crônica agudizada vai ser quando o pH vai estar baixo e lo que é a base, excesso de base, vai estar alta. Tá bem? Ou seja, se espera um pH alto, pero o pH agora está baixo. É outro problema. Não vamos entrar nesse detalhe agora, tá bom? Certo? Alguma outra pergunta que queiram fazer? Oi. Não. Eu tenho que verificar se é compensado de acordo às formas. Se é uma acidose metabólica, recuerdem. A amiga pergunta, se o pH está normal, se o pH está normal, só há dois resultados. Se o pH está normal, ou a gasometria está normal, certo? Não há nenhuma alteração, ou tem um transtorno misto. De las duas, uma. Ou está normal, ou tem um transtorno misto. Certo? Agora, quando o pH está baixo, pH baixo, a presença de uma acidose, vamos pôr aqui outra vez, acidose metabólica, temos que calcular lo que é o PCO2 esperado. Como se calcula? 1,5 multiplicado por a quantidade de bicarbonato. Se suma mais 8, mais ou menos 2. Você calcula, sim ou sim. Você tem um resultado, primeiramente, de uma acidose metabólica, e eu tenho que conferir se é o PCO2 esperado, para determinar se está compensado ou não. Se está compensado, eu tenho simplesmente uma acidose metabólica compensada. Pongo o diagnóstico. Acidose metabólica compensada. Agora, se me está restando, se tem todavia excesso de CO2, eu vou ter já uma complicação. Vou ter uma acidose metabólica não compensada, geralmente mista, respiratória e metabólica. Sempre. Sempre. Ok? Agora, quando tenho, apagamos, saca em print. Quando temos uma alcalose metabólica, temos que calcular outra vez. Cálculos. Qual seria o cálculo? El PCO2 esperado. Qual seria o PCO2 esperado? Seria bicarbonato mais 15. E aí vou descobrir se o PCO2 está dentro dos parâmetros normais. Aí vou dizer se é misto, se está compensado, se não está compensado. Ok? Para uma acidose respiratória, vou dividir entre aguda e aí crônica. Ok? Para cada 10 de PCO2 aumentado, se espera um aumento também de 1 mEq de bicarbonato, 1 para 10. E em la crônica se espera entre 3,5 hasta
4,5 hasta 4 por 10 de PCO2 aumentado. Agora, de la alcalose respiratória. Para cada 10, já em la aguda, temos la crônica, para cada 10. Acá você vai esperar 2, você espera cair 2 para cada 10 que cai de PCO2. Esse é o bicarbonato, acá. Bicarbonato na esquerda, na direita PCO2. Ok? E em la crônica se espera de 5. Se espera bajar 5 de bicarbonato para 10 de CO2. ¿Ya? Acá não é fórmula, solamente temos que quantificar. Tá bem? É proporcional. Ok? Assim podemos descobrir se é compensada ou não. Se não tem esses cálculos, não há como saber se é compensada ou não compensada, se é mista ou não é mista. Tá bem? Temos que utilizar os cálculos. Para cada distúrbio, mira, para cada distúrbio, há um cálculo. Para cada distúrbio. Tá bem? Recomendação, estudem essa parte, porque la outra semana, el día lunes, há um pouquinho mais de cálculo. Já não chegamos em la mitad de la resolução de los casos. Vocês vão ver que existem também, por exemplo, uma acidose, por exemplo, acidose mista, somente mista, e uma alcalose mista. Já? Acidose mista e alcalose mista. Diferente de... Acá vai ter 3 transtornos. 3 transtornos. Já estudemos 2 esta hora. 2 transtornos juntos. Uma acidose com uma metabólica. Já? Assim. 2 transtornos. Agora, em esse vai ter 3 transtornos. Porque o pH vai estar alterado e não há resposta compensatória. Já? Exemplo. Por exemplo, o pH, temos um pH em, por exemplo, 7,45. O PCO2 vai estar, por exemplo, em 45, não, vou poner 48. Acá vai estar em 50. E o bicarbonato, por exemplo, vai estar em 18. E aí, qual é o resultado? Isso tem uma alcoolemia. Certo? O aumento de ácido provoca o quê? Está provocando? Acidemia, doutor. Na acidemia. Ah, perdão, não seria assim. Calma aí. Agora eu errei. Aqui tem que ser errado. E a diminuição de ácido, que provoca? Por exemplo, acá eu vou ter 30. Disminuição de ácido. Alcalemia. Alcalemia, já. Temos alcalemia, já. Disminuição de... Acá aumento. Isso aqui buga a mente da gente. Por isso tem que fazer certinho. Vamos pôr um aumento, vamos pôr 30 aqui. Um aumento de base que provoca uma alcalemia. Certo? Então, se temos alcalemia, alcalemia, alcalemia. Qual seria a resposta? Já, uma alcalose. Não importa. Temos que ter 2, não, para justificar o aumento do pH. Pero em este momento, temos 2 causas que justificam o aumento de pH. Tanto em la parte metabólica quanto em la parte respiratória. Então, seria uma alcalose mista. Já? Mista por quê? Seria uma alcalose metabólica e respiratória. Agora fica mais difícil, vai quedar mais difícil descobrir qual é a causa primária e qual é a causa secundária. Mais difícil. Quase impossível saber qual é a primária e qual é a secundária. Ok? Claro, isso é para a outra classe. Na outra classe. Mas para ter uma alteração de pH, só vai ocorrer quando o PCO2 e o bicarbonato estão alterados? Basicamente, sim. Já nos pergunta Mário, para ter uma alteração do pH, é estritamente bicarbonato e PCO2 alterado?
La respuesta sería sí, pero no. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar una cosa llamada año gap. ¿Ya? Ustedes van a ver que existen en el cuerpo una relación entre base. Yo disse para ustedes, ¿no? Yo convencí a ustedes que existe un equilibrio entre base y entre ácidos. Pero en el ácido, nosotros básicamente calculamos solamente el PCO2, ¿no? Y dentro de los ácidos también hay algunos electrolitos. ¿Está bien? Algunos electrolitos. Y dentro de base tenemos el bicarbonato. Existe una relación también bicarbonato en la base, nosotros mantenemos la presencia de sodio, por si acaso. ¿Ya? Pero existe una proporción entre una variación de 10 hasta 15% entre ácido y base, que es un limbo. O sea, que no existe una definición, que nosotros no calculamos. No calculamos. Significa, ¿qué significa? Significa que el pH puede estar normal, el PCO2 puede estar normal. El pH puede estar alterado, ¿ya? Alterado. Va a estar alterado. El PCO2 está normal, el bicarbonato está normal, pero ninguno de los dos justifica el pH alterado. ¿Qué entonces va a justificar el pH alterado? Los llamados anion gap. ¿Ya? Es tema para la otra semana, no se preocupe, hay mucho tema. Ya, a ver se hay mais perguntas. Doutor, eu quero tirar uma dúvida. Oi. É que na aula passada o senhor falou sobre, o senhor colocou um caso... Pessoal, tá liberado, tá? Quem tem aqui o grupo 3 pode ir para outra aula. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Pode mandar. Ah, tá. Onde o senhor colocou o caso que o pH era 7,27. Sim, tudo na plataforma. Isso, Oi. E o dióxido de carbono era 30 e o bicarbonato 20. Aí deu acidose metabólica. Uhum. Aí a minha dúvida é que o senhor colocou uma outra questão muito parecida, só fez trocar o pH para 7,55 e a pressão também do carbono é 30 e o do bicarbonato é 20. Aí deu alcalose respiratória. Eu não entendi por que um ficou acidose metabólica e outro alcalose respiratória. Tu tem os valores aí? Tu anotou? Sim. Tá. Deixa eu só pegar o link aqui da próxima aula aqui. Que o pessoal ir entrando aqui, eu vou tirar todo. Vamos ver se eu errei. Pode acontecer que a gente no meio dessa confusão toda pode errar. Deixa pessoal do grupo. Tu é do 1 ou do 2? Eu sou do 3, ainda sou do 3. Eu quero só tirar essa dúvida rapidinho antes de entrar. Tá bom. Agora, deixa eu só ver aqui que grupo é. Grupo 2. Deixa eu compartilhar com eles aqui. Projetor. Do 3. Bora lá, Josi. Isso. Fala para mim os valores. Oi. Tá. Você colocou o pH 7,27. Pode sim. Pode sair o grupo 1. 7,27 num. Aí com a pressão do dióxido 30 e o bicarbonato 20. Aí deu acidose. Vamos lá, por parte. Tá. Pegar do primeiro caso, quanto? Foi o pH 7,27. É a pressão do dióxido 30 e o bicarbonato 20. Certo. E o outro caso? Aí deu uma acidose metabólica. Tá, vamos ver. Aí o outro foi, o pH era 7,55. É a pressão do dióxido 30 também e o bicarbonato 20. Eu só mudei um negocinho aqui, né? Isso, aí deu acidose respiratória.
Esse vai inverter. Por exemplo, aqui no pH vai estar diminuído, certo? Eu observo. Agora, quem justifica essa alteração aqui? Vai ser o PCO2 ou o bicarbonato? Pois é, No caso, eu vou ver aqui, o PCO2, ele está dentro dos valores normais ou ele está diminuído? Ele está diminuído. Tá, se um ácido está diminuído, ele vai provocar uma acidemia ou uma alcoolemia? Ele vai provocar uma acidemia. Não. Uma alcalemia? Ele provoca uma alcalemia. Olha só, tu tem que decorar. Base provoca Alcalemia. Aumento de base provoca alcoolemia. Aumentos de ácido provoca acidose. Diminuição de ácido faz o processo contrário. Tu tem que pensar o contrário agora. Tu vai colocar a setinha. Olha só, o que faz tu errar? Tu vai colocar a setinha aqui, ó. Tu vai colocar a setinha. Tá? Deixa eu só ver se o pessoal do grupo 1 saiu aqui. Pessoal do grupo 1, nós vamos. Tá? Agora já vai entrar um grupo 2. Tô só tirando a dúvida da colega aqui do outro grupo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Deixa eu falar com o pessoal do grupo 2 aqui. Grupo 2. Muito bem, buenos dias a todos. Em alguns instantes já vamos começar. Já estou finalizando aqui com o grupo 3. E alguns instantes já começamos com o grupo 2. Já estou sacando somente umas dúvidas. Ok. Pode sim, eu já despedi já todo mundo, tá bom? Até mais, tchau, tchau. Bora lá. Então, Josi, né? Josi, quando existe um aumento de base, provocam na alcoolemia. E automaticamente, se está aumentando, se estamos falando de bicarbonato, seria uma alcalose metabólica, certo? O que eu te explicava aqui que faz tu errar? Quando você coloca essa setinha aqui, ó, tu coloca que a setinha do PCO2 está diminuída. Certo? Está diminuída. Porém, a diminuição de PCO2, ela não vai provocar uma acidemia, ela vai provocar uma alcoolemia, ou seja, um aumento do pH. Certo? E a diminuição do bicarbonato, ela causa o quê? Lembra, o aumento de bicarbonato causa alcalose. E a diminuição causa o quê? Uma acidose. Inverso? Uma acidose. Então, aqui temos, no pH, nesse primeiro caso, vamos ter uma alcoolemia, certo? No 2, vamos ter uma acidemia. E no 3, vamos ter uma alcoolemia. Quem é que casa com quem? Bicarbonato casa com pH, porque tem alcoolemia e alcoolemia, certo? Então, qual seria o nome do transtorno? Seria uma alcoolemia, olha. Desculpa. Volta a fita aí. Volta a fita aí. Desculpa. Olha só. Vou dar a canetinha aqui. Vamos lá. Então, na base aqui, a base vai provocar o quê? Uma alcoolemia, certo? Alcoolemia, aumento do pH. Sim. Porém, o pH está diminuído. Quem está fazendo esse pH diminuir? Vai ser o bicarbonato ou vai ser o PCO2? O bicarbonato não está diminuído? Está diminuído. Mas o bicarbonato diminuído, ele vai provocar o quê? Bicarbonato diminuído vai ser uma acidemia. Acidemia, certo? E a diminuição do PCO2, uma alcoolemia. Juntamos acidemia, agora sim, acidemia, alcoolemia e acidemia. Juntamos dois, acidemia com acidemia. Já temos uma acidose da alteração do bicarbonato, que seriam acidoses metabólicas, certo? Sim. Ok. Agora aqui vai ser diferente. A gente só mudou o pH. Quem justifica esse aumento de pH? Quem vai justificar? Quem produz alcoolemia aqui? O PCO2 em 30 ou o bicarbonato em 20? Doutor, aí que está minha dúvida. Essa é a minha dúvida, porque no caso vai ser uma acidemia também aqui no bicarbonato, né? Que está diminuído. Bora lá. Mesma análise. Aqui temos uma
alcolêmia, certo? Certo. O os ácidos baixos, eles provocam uma alcoolemia? Ácido base? Aqui está em 30. O normal é de 35 a 45, certo? Certo. Quando ele tá baixo, ele provoca qual alteração? Uma acidemia ou uma alcoolemia? É uma acidemia. De novo, Josi. Quando eu tenho um aumento de ácido, eu tô falando de PCO2, certo? Quando existe um aumento de ácido, eu tenho uma acidemia. Quando existe uma diminuição dos ácidos, eu tenho uma alcoolemia. 30, ele tá para baixo ou tá para cima? Ele tá para baixo. Tá para baixo. Então seria um ácido baixo, ele provoca o quê? Uma alcoolemia. Não erra. É inverso. José, ó, é inverso. Quando existe aumento... Eu vou decorar isso daí. Eu só quero saber por que foi... o primeiro foi acidose metabólica, tá? Isso. E esse segundo aí, colocou alcalose respiratória. Isso. Olha só. Quando existe o aumento de ácido, vai produzir uma acidemia. Quando existe a diminuição de ácido, existe uma alcoolemia. Certo? Aqui, acidemia. No caso dos ácidos, seria o PCO2. PCO2 menor que 35. Certo? Perdão. Quando está maior que 45. Maior que 45, aumento dos ácidos. Menor que 35, diminuição dos ácidos. Está menor que 35, ele produz uma alcalose. Então, a gente volta aqui, ó, alcalose. E o bicarbonato, como é que está o bicarbonato? O bicarbonato está baixo. Certo? Aí eu olho para o bicarbonato baixo. E o bicarbonato alto. Bicarbonato é base, né? Quando a base está alta, ela provoca um alcalose. Isso. Quando a base está diminuída, o que ela provoca? O inverso, uma acidemia. Certo? Certo. Nesse caso aqui, ela está 20. O resultado é entre 22 e 26, certo? Isso. Então, ela está baixa. O que ela está provocando? Acidemia. Certo? Acidemia. Agora eu vou casar quem com quem aqui? Alcoolemia com alcoolemia. Qual seria? O pH, né? Alcoolemia com pH com alteração do PCO2. PCO2 representa metabólico ou respiratório? Metabólico. É respiratório. Respiratório, beleza. Então eu teria uma alcalose respiratória. Enquanto no outro seria uma acidemia metabólica. Uma acidose metabólica. Viu? Mudou só o pH. Me atrapalhou tudinho aqui. Eu tô toda atrapalhada com essa questão, mas eu vou estudar. Faz assim, ó. Decora a base. O aumento de base provoca alcaloses. Acabou. Alcalose mesmo, direto. Não precisa nem falar alcoolemia, é alcalose, direto. E o aumento de ácido provoca uma acidemia. Decora isso. Quando tu vê o contrário, tu pensa ao contrário. Simples. Diminuiu a base, acidose. Diminuiu o ácido, alcoolemia. Só inverte. Tá bom? Decora o aumento de base e o aumento de ácido. Se eu falar o contrário, vai ser a resposta tua vai ser o contrário. Tu vai saber quando tá aumentado, mas se eu te perguntar quando tiver diminuído, tu vai me dizer que vai ser o contrário a resposta. Tá bom, doutor. Obrigada. Tá bom? Eu vou treinar mais um pouco aqui na próxima vez. Treina. Eu acho que no grupo tem um monte de gasometria. Vai na internet também. Faz um monte lá. Faz no papelzinho, depois pode até me mandar na próxima aula. Tá bom? Obrigada. De nada. Tchau.